No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Me desculpe porque eu tô rouco, quase que eu fico sem voz hoje. Falei, não vai dar para cancelar, infelizmente não vai dar para, vamos ter que fazer. Eu tava os pensamentos antes, lembrando de quando nós nos conhecemos, né, Zacarias? Eu acho que já vai para os seus 36, 37 anos. Quando eu li aqui que você prestou serviço para uma multinacional muito tempo. 19 anos. Eu falei, engraçado, acho que foram 18, 19 anos, eu vou ler aqui. Eu falei, eu trabalhei 22 anos. Eu acho que a gente se conheceu em 88. Televisão, imagina. Nossa, bom. Exatamente. Teve gente que me ligou, que me mandou mensagem, que se você era o Estamos um pouquinho mais velhos, né, Zacarias? É isso aí. Bom, vamos ver se eu consigo me expressar aqui. Para quem está nos assistindo aqui, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Para quem está nos assistindo, nós estamos retransmitindo pelo grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas, que isso não é novidade para o Coronel, a gente vai falar sobre isso. Nossa conversa estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no portal do Grupo Tati, no portal da Rede Brasil Televisão, no portal do Correio do Papagaio do Sul de Minas, e mais 20 portais no Brasil, fora no YouTube, no Cartão de Visita News. Eu estou aqui com Excelência Antônio Ferraz dos Santos, que é pesquisador, criador de programas de educação na área de prevenção de acidentes, é graduado em Direito, pós-graduado em Meio Ambiente, em Gestão Pública Ambiental, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e mestre em Educação pela Faculdade de São Marcos. Formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, com especialização em formação de bombeiros, que é a FATEC 86, e pronto-socorrismo. Possui vasta experiência profissional na área de segurança, atuando em vários segmentos. Policiamento de trânsito, meio ambiente, policiamento urbano, área de eventos, comunicação social e corpo de bombeiros. Conheço muito bem a tua atuação nessa área.
Atuou como chefe do setor de Polícia Militar de São Paulo por 7 anos na produção, direção e apresentação de 3 programas de TV ao vivo, veiculados na rede Vida de Televisão, TV Câmara, TV Aberta, antiga TV Comunitária, por 4 anos. Bem, em 18 de 10 de 2013, como área de marketing para o público interno, 100 mil policiais, que é o que realmente é o público externo e a população de São Paulo, que utiliza o serviço da Polícia Militar. É consultor, palestrante em assuntos de segurança, contra incêndio e segurança pública privada. Assessorou várias empresas, entre elas a Refinações de Milho Brasil, por 19 anos, que hoje é a Unilever, que acho que é a segunda no mundo em alimentício. Foi o comandante do segundo agrupamento de bombeiros responsável por 1/4 da cidade de São Paulo, por 3 anos. Foi subcomandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano, que corresponde à cidade de São Paulo e Grande São Paulo. É coronel aposentado e sócio proprietário da SP Fire Consul. Ferraz, a primeira coisa que eu vou te perguntar, que é o praxe. Como começou? Olha, eu agradeço de coração, e você é um amigo de longa data, conhece a nossa vida profissional, né, Zacarias? Completei agora 65 anos, dia 19 de novembro. Eu sou de uma cidadezinha chamada Acajutiba, no estado da Bahia, mas teve 2 ministros lá, né, a 170 quilômetros de Salvador. Vim muito pequeno, com 8 anos e meio, toda a minha formação foi aqui, e tudo eu devo a São Paulo. Mas como todo retirante, a gente vem para vencer, né, Zacarias? Casado com a mesma esposa, Liliane, temos 2 filhos maravilhosos, uma de 36, a Lígia, e o Vinícius, de 31. Os 2 são paulistas, né? Mas adoro Salvador. E eu tenho um netinho aí em Salvador com 3 anos, um soteropolitano. Tudo começou dessa forma, com os meus 18 anos. Eu tive um tio que foi comandante-geral aqui, Harrison de Souza Ferraz, mas nem sabia que ele tinha sido comandante-geral. Você vê, entrei na academia, tinha mais de 4.000 candidatos para 30 vagas, tinha 18 anos, e fiquei na corporação, Zacarias, 37 anos. 5 anos em regime de internato, depois literalmente no policiamento, 5 anos, literalmente, como tenente, desses 5, 2 anos à noite. Tive uma vasta experiência no Corpo de Bombeiros durante 17 anos. Tive uma passagem muito, muito significativa no trânsito, 1 ano. 1 ano da ambiental, onde eu me apaixonei pela área ambiental. E lá no quartel-general, onde a gente se conheceu, trabalhei 7 anos lá, na área de comunicação social, dirigindo, produzindo, e apresentando programas de televisão, fazendo toda a parte de marketing. Mas sempre tive a minha vida, além da dedicação 100% na corporação, sempre fui um homem de mente aberta, procurei sempre as relações externas também, sempre procurando me ampliar nos conhecimentos. E é isso que você tem um pouco aí da minha vida pregressa. Hoje ainda continuo bastante ativo, saí faz 11 anos da corporação, depois de 37 anos. Como você conhece muita gente nessa área, eu sou um sobrevivente. Aliás, todo policial militar é um sobrevivente, mas com dignidade. Eu tenho a minha empresa há 11 anos, onde eu já fazia há muito tempo, né, mas regularizei a partir da minha saída da corporação. Eu atuo no Brasil inteiro na área de incêndio. AVCB, auto de vistoria, projetos, laudos, obras, consultoria, palestras. Mas eu sou um pesquisador há mais de 30 anos na área de incêndio. E aí faltou um pouco no meu currículo. Eu tenho uma excelente relação na área cultural. Eu sou um apaixonado pela área cultural. Perdemos recentemente Emanuel Araújo, um artista plástico fenomenal, que colocou a Pinacoteca no cenário internacional. E eu conheci ele há 25 anos atrás. Onde eu também me especializei na área de segurança de museus. Eu sou um estudioso, tenho uma excelente relação aqui em São Paulo, no Museu de Arte Sacra, na Pinacoteca, Museu de Futebol, Língua Portuguesa, Museu Afro-Brasil, e tenho muitos projetos aí que devem surgir a partir de fevereiro do ano que vem, na área de segurança de museus, na área educacional,
E eu tenho um programa de educação fantástico que eu coloco no Brasil inteiro, né? Mas esse é o papo que a gente vai ter. A minha vida ela é breve, mas muito ativa. E o que a gente cultua, como você, a gente tem um conhecimento adquirido ao longo da nossa existência e as amizades feitas ao longo dessas relações. E eu preservo muito essas amizades, preservo demais. E cada vez mais isso se faz presente e necessário. Essa minha breve colocação e a minha gratidão a quem nos assiste e a você que conduz esse espaço com tanta dignidade. Eu que te agradeço. Eu ia perguntar o seguinte. Eu sei que você, com um determinado tempo... Na realidade é o seguinte, você acha que com essa experiência que você tem, com a relação que você tem, com toda essa bagagem que você comenta, que está aqui, que nós, até porque assim, tem um pouquinho mais de idade, experiência, e já passamos por diversas áreas, você acha que em algum momento a gente é muito mal aproveitado, poderia ser muito mais aproveitado para passar a experiência para as pessoas, no sentido, quer dizer, eu sei que você tem uma empresa que faz esse tipo de papel com destreza, mas o que você entende sobre isso? Porque, pô, um cara que ficou 37 anos na Polícia Militar, que foi aculturado lá, o cara que tem uma disciplina, eu sei que você é um paradigma na questão de comunicação, porque você, além da comunicação que era obrigado a fazer, nas relações com o jornalismo, com os jornalistas, com as emissões de televisão, com o gerenciamento de crise, você também tem essa questão do network, que é importante, porque tem a... Você é um homem de relações, né, Zacarias? Você permeou e permeia esse meio das relações sociais, principalmente na área de comunicação, que é um poder no nosso Brasil, né? A comunicação é um grande poder. Mas, efetivamente, eu acho que o que a gente tira dessas nossas ações é o respeito e credibilidade. Eu acho que quando você tem o conhecimento adquirido e você tem a credibilidade e você sempre procurou permear ao longo da sua existência a responsabilidade, o respeito ao próximo, o cumprimento das tarefas das quais você se dignou fazer. Eu fui subordinado, fui comandante, então, e interagi durante 19 anos, como você colocou, naquela empresa grandiosa, onde a gente fazia o presidente descer no plano de abandono, né? Então, a naturalidade do aproximar, do trabalho chegar e oportunidades aparecer para a gente, eu acho que isso é um processo natural. E hoje, cada vez mais, o network, as relações sociais, elas são importantes. Mas hoje, essas relações sociais, elas são uma via de duas mãos. Nós queremos gente boa perto da gente. E aquelas outras pessoas querem gente boa perto delas. Gente que verdadeiramente possa contribuir. A gente conhece muita gente, né, Zacarias? Mas a gente leva e convida pouca gente para a nossa casa. Nós podemos até almoçar com esta ou aquela pessoa. E até os inimigos, porque eu não acredito que tenha inimigos, mas pessoas que não queiram as nossas relações, às vezes nos respeitam. Às vezes não querem por causa do gênio, da disciplina, ou da personalidade forte. Eu trabalhei a minha vida inteira em todos os locais que eu escolhi. E fui muito bem respeitado. Nunca tive, você vê, durante 7 anos dirigindo, produzindo e apresentando 3 programas de televisão, Zacarias, eu nunca fui questionado da pauta e das escolhas. Mas com certeza tinha dezenas de pessoas observando se a gente ia errar. Não é por aí? Então, eu acho que as relações, elas são assim. Para mim... E você, se você faz um bom trabalho, nós somos prestadores de serviço, né? Quando você faz um bom trabalho, você cria um network lá. E hoje, cada vez mais, você precisa respeitar, você precisa ligar, não necessariamente para um trabalho. Olha, Zacarias, como é que você está, cara? Eu estava pensando em você.
Mas a lembrança pelo bem-querer, lembrança pelo respeito, pela dignidade. Porque hoje, se você ausentar-se do mercado, 2, 3 anos, você está fora. Você precisa estar permanentemente interagindo. Uma outra coisa que eu aprendi nos últimos 11, 12 anos é que a gente tem que focar naquilo que a gente domina, Zacarias. Ou pelo menos que a gente saiba um pouco. A gente nunca domina 100%, não existe verdade absoluta, tudo se transforma. Aquilo que nós estamos conversando aqui amanhã tem um outro conceito que se entende de uma forma muito melhor. Então, tudo se transforma. Então, nós precisamos estar sempre atualizados. E essa oportunidade que nós temos dessa interação social e desse network tão amplo, nos permite permear e navegar em todas as idades, em todos os círculos. Por exemplo, eu estou te falando aí que eu sou apaixonado pela área cultural. Sou apaixonado de verdade. Tenho 2 grandes projetos que eu vou lançar o ano que vem, muito grande. Uma delas é a segurança de museus. Outra, eu vou colocar o meu programa de educação, que eu gastei $1 milhão, e eu vou adaptar para os museus. Então, é um negócio que a gente tem que estar sempre... E a gente vai conhecendo gente nova, né, Zaca? Cada vez mais as relações vão nos apresentando gente importante, gente simples muitas vezes, como um zelador, mas é apaixonado por aquilo que faz. A gente aprende com ele. E com gente importante na área cultural, na área de gestão. Então, eu sou uma mente aberta para isso. Procuro sempre aprender com o outro e colocar um pouquinho do meu conhecimento nessa discussão. Você fez um comentário aí que é super importante de não sair do foco, né? Na verdade, você tem que fazer. E nem é trabalho, né, Zacarias? E nem é trabalho. Você vai fazer bem. Não, eu costumo dizer que o cara que faz o que gosta não trabalha. Eu falo sempre isso. Aqui sempre tem algum assunto. Quando o cara é vocacionado, ele faz o que ele gosta e não trabalha. Eu sempre fui um cara de comunicação mesmo, na multinacional que você trabalhou, que você prestou serviço. E eu sempre fui um cara de comunicação lá mesmo, sendo profissional técnico, feito 2 faculdades, tudo direitinho. Só que quando tinha um problema na empresa, qualquer um que fosse, vai no nos meus diálogos e cursos, mesmo palestra, assim. nós somos uma referência daquilo que somos, né, Zacarias? Então, quando você domina um assunto, vamos procurar quem? Domina naquela expressão que eu reitero, como coloquei anteriormente. A gente tem um pouquinho de conhecimento e a gente sempre vai aprendendo com o outro. A gente nunca sabe de tudo, mas a gente pode pegar o telefone e ligar para fulano. Fulano, o que tem de novo nessa área? Uma vez, há algum tempo atrás, eu tive uma reunião no metrô, isso deve fazer uns 8 anos. Eu tive com diretores, isso e aquilo. Aí ele me fez uma pergunta se o bombeiro aceitava alarme por wireless, por sistema de internet, os alarmes, porque as empresas já estavam vendendo. Pô, eu não sabia. No bombeiro, aí depois, no dia seguinte, só tinha 2 pessoas que sabiam disso, porque esse assunto estava sendo discutido, você acredita? E hoje é uma legislação aceita, o sistema é aceito, porque foi aprovada essa legislação. Aí, na época, a gente falava, pô, a nossa internet nem sinal tem, então como vai funcionar? Então, a gente vive aprendendo e a gente tem uma grata satisfação de pegar o telefone e ligar para qualquer comandante do Brasil, ou ligar para fulano, e outra, sem medo de errar. Olha, eu sou fulano de tal, a senhora ou o senhor sabe muito, eu gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. Então, esse tipo de liberdade eu tenho sem nenhum tipo de pudor, porque eu acho que o conhecimento, Zacarias, ele deve ser retransmitido, senão de nada vale. Não adianta você ser uma sumidade naquilo que você domina, se você não sabe retransmitir isso. Então, vai ficar guardado para você. Então, eu acho que a gente deve sempre propagar o conhecimento. E eu acredito no conhecimento e no processo educacional.
Quando você fala em propagar, a gente sempre pensa em comunicação, né? É uma coisa que eu falo sempre aqui. Eu até faço, até comento sempre, até, não sei se você já ouviu isso, eu fiz uma palestra em Brasília uma vez, falando sobre isso. Quando a gente fez faculdade, quando a gente estudou, não tinha, não sei se é o teu caso, que você tinha disciplina da Polícia Militar, eu acho que não, mas a gente que estudava em faculdade privada ou colégio privado, quando era, tinha os caras do fundão, que fazia bagunça, não estudava, não tinha alívio, só ia na prova. E a gente ficava abismado, que falava, pô, como é que esses caras passam de ano? Não dá para entender. E eu conheci vários que viraram grandes profissionais. Aí eu te digo, o que esses caras tinham diferente dos outros? Eles tinham comunicação. Eles conseguiam se articular, acabavam aquela historinha que é um paradigma, que você cola, o cara que cola não esquece, e o cara acabava sendo uma sumidade na escola, ou passava de ano do nada, virava um grande profissional. A comunicação é tudo, né? Eu acho que é tudo na vida, como a própria política, né? A política é o relacionamento, é ouvir o outro. Então, a comunicação é isso. E a comunicação, ela se expressa, como os craques dizem, de várias formas, através da palavra, como nós estamos colocando, através da expressão, do timbre, do tom de voz, da alternância e claro, do conteúdo, né? Então, eu procuro dar um pouquinho de conta do recado, daquilo que aprendi, mas eu acho que faz parte também um pouco da natureza de cada um, né, Zac? Nós somos impetuosos, nós somos meio intrometidos no bom sentido, nós encaramos os desafios, né? Nós encaramos os desafios. Eu sempre fui impetuoso. Então, e outra, sempre me comuniquei bem, gosto. Às vezes há uma confusão com a rusticidade ou rigidez do milico, do policial militar ou do militar, não tem nada disso. E claro que a gente paga um pouco desse pato, e você foi testemunha disso no meu programa, discutia todo tipo de assunto. Tem até uma vez que eu levei um especialista na área de sexologia, imagina, a Rede Vida de televisão. Aí ela... Não. O programa da Polícia Militar, fardado, discutindo sexologia, droga, e levei uma especialista aqui em São Paulo na área de sexologia. Ela pegou a banana e pegou a camisinha, pôs a banana. Nossa, no dia seguinte, a direção lá do... Não, me chamou só para evitar, né? Não, mas assim, na boa, não foi me chamando a atenção, né? Mas eu acho que a gente precisa parar com determinados pudores de discussão e de enxergar o milico policial até como, às vezes, o incapaz ou sem informação. Os nossos oficiais e praças são extremamente capazes, tanto praças são mais de 25% com universidades. Oficiais têm uma capacitação de 3 a 5 anos, e todos eles se especializam. E aí está a prova, né? Está a prova disso. É claro que toda regra tem exceção em qualquer tipo de profissão. Nem todo professor é uma excelência naquilo que faz, ou mesmo comunicador, né? Nós conhecemos tanta gente, ou gestores públicos. Então, o policial militar é muito bem formado, e em grandes empresas recrutam esses integrantes para fazerem parte do integrante das suas atividades, né? Eu tenho muito orgulho da Polícia Militar, eu vou te falar por quê. Eu fui condecorado, fiz parte, uns anos atrás, foi até 2011, que havia uma polêmica, mas eu fiz parte daquele conselho, do QG, até porque você falou para mim, não, funcionava o conselho, para mim era importante a relação com os comandantes de área da capital, comandante do bombeiro, que viravam conselheiros no mesmo nível, civil e militar, e tem um contato também direto com o comandante geral. Eu, na realidade, por incrível que pareça, eu ia lá e fazia jornalismo. Eu comprometia as reuniões
no R7 na época, representando a TV. Mas, e também agora, março, um pouquinho depois do início da pandemia, foi condecorado no TJM. Mas por quê? Por causa dessa comunicação, de divulgar o que os caras... Eu sempre tive esse perfil institucional, editorial. Você tem que falar o que os caras Nós somos fazem, uma você não sociedade que precisamos evoluir muito, né? E você vê, naqueles anos 90, eram a segunda metade dos anos 90, eram 97, 98, alguma coisa assim, né? Já houve uma abertura muito grande da Polícia Militar, trazer para dentro toda a mídia, que é uma formadora de opinião. E ouvir nessa via de duas mãos o que eles pensam. E nós colocarmos aquilo, o programa era exatamente para isso, né? Para colocar para a sociedade a Rede Vida de televisão em mais de 10 e 8 países da América Latina. Eu diria que é a quarta ou quinta rede aberta, e ela é fina em termos de recurso, né, Zacarias? Está em todo o Brasil. Abri um espaço de 1 hora e me ofereceu naquela oportunidade de forma gratuita aquele espaço, confiando no profissional que ia fazer coisas boas. Aquilo já era um passo para se relacionar com a sociedade. Eu andava, e na TV aberta, na TV comunitária lá, o nosso amigo lá, o Fernando Mauro me deu um espaço de 30 minutos, depois me deu um espaço de 2 horas, programa ao vivo. Então, é um negócio fantástico. Então, você gera, a comunicação é tudo. Agora, você tem uma sociedade que precisa evoluir bastante. Ela não pode ter um ranço do policial militar. O policial militar é um ser tirado da própria sociedade que todos nós pertencemos. E ele é muito bem formado, 100 mil integrantes, de homem e mulher, em todos os recantos do estado de São Paulo, do Brasil inteiro. Esse homem presta um serviço inestimável. Então, ele é parte ativa dessas relações. E no mundo inteiro, Zacarias, com todo o conflito que um país possa estar sofrendo, a última instituição a sair são as polícias militares. Porque na hora que uma polícia militar sai de uma cidade, ela sai de um estado, ela sai de um país, ela sai daquele recanto que está em conflito, porque a sociedade, ela vive um conflito permanente. E o conflito positivo e negativo. Porque os conflitos fazem parte da transformação. Nós, corpo humano, vivemos um conflito permanente, né, Zacarias? Num conflito de transformação. A sociedade é a mesma coisa. A sociedade discute, a sociedade evolui. Hoje, uma geração são 6, 7 anos. Há 30 anos atrás, uma geração eram 15 anos. Então, você vê a transformação como acontece com essa agilidade. Então, as polícias, somente São Paulo, eu falo de São Paulo, que vivi 37 anos, e sou um integrante, sou um coronel e não abro mão, mas eu sou um coronel, não naquele sentido da palavra, dos antigos, onde você, num comparativo, o comparativo do vagabundo era dos anos 50, camisa listrada, chapéu. Pô, não tem nada disso. Então, a gente tem que viver esse acompanhamento e ouvir. A gente tem que ouvir de todo mundo. O jovem hoje tem que muito nos ensinar, né? E a experiência, ela começa a vir depois dos 50 anos, onde você acumulou conhecimento, Zacarias. Você pode ter, jovem, 20, 30 anos aí, conhecimento. Aliás, mas não experiência. Porque a experiência, ela é o conhecimento, né? É o tempo, a situação vivida, os percalços por que você passou, e a gente aprende o quê? Não errar mais em cima daquela dificuldade que você teve. Claro que a gente quer errar cada vez menos. A gente erra o tempo inteiro. E a gente também deve se permitir errar, né, Zacarias? Desculpa, eu falo bastante, cara. Não, mas eu adoro porque você desenvolve. Nós temos muito tempo de arte ainda. Eu queria aproveitar para falar sobre o seguinte.
Vamos falar hoje o que está interessando para a sociedade. Óbvio, polícia militar é uma coisa, eu acho que as pessoas têm que saber, eu quero deixar um recadinho aqui, as pessoas têm que saber que a gente falou que a gente é intempestivo, a gente faz isso, aquilo. As pessoas têm que... Eu entrevistei um juiz que vai pôr hoje na TV, o doutor Bernardo Inetti, deu aula para a Polícia Militar, acabou de assumir uma área do crime agora, e ele fala da Polícia Militar, da sustentação jurídica que os caras não têm. Um monte de coisa que ele comentou, que foi ótima a entrevista com ele. Ele ficou até indignado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, essa experiência do Ferraz como coronel, todo esse tempo da comunicação, no trânsito, essas viagens que você faz para fora, que eu sei, você pega algumas informações, porque, um cara para entender o museu precisa ir para fora primeiro. Eu tive um professor que foi Manuel Araújo. Manuel Araújo, negro, baiano, um homem genial no seu tempo, o tempo de vida. Ele colocou a Pinacoteca no cenário internacional, trouxe muitas exposições fantásticas, e que depois fomos criar lá o Museu Afro-Brasil, lá no Ibirapuera, 17 anos atrás. Aquele cara era genial, eu perdi uma pessoa muito querida. E ali, já na época, quando ele foi secretário da Cultura, no governo Serra, lembra disso? Ele foi o primeiro secretário a chutar o pau da barraca com 100 dias. E ele tinha me convidado para ser o seu assessor na área cultural, onde a gente ia colocar as bibliotecas, os teatros, os museus, sobre a responsabilidade da cidade de São Paulo. Pelo menos a gente ia procurar regularizar tudo isso. Aí ele chutou o pau da barraca com a carta de desagravo do jornal, Jornal da Tarde, de uma página inteira. E essa foi uma situação. Me convidou, trouxe o Museu de Rodin aqui para o Brasil, e eu ia ser o responsável lá em Salvador do Museu de Rodin. Aí ele brigou lá com o secretário da Cultura, lá em Salvador. Aí eu falei, Emanuel, você só me ferra, mas ali foi uma coisa que eu já me apaixonei há 25 anos atrás. Aí depois, com os desencontros da vida, eu saí um pouco fora dessa área cultural, mas continuei a ter boas relações. E agora você deve ter visto, eu fiquei 60 dias na Europa, fiquei 30 dias em Paris, Espanha, visitei todos os museus que você possa imaginar, e eu... Não, aquilo lá foi uma viagem lá atrás. E visitei todos os museus, sempre com a conotação, foi uma coisa, um projeto de vida que a gente tinha há muito tempo, eu e minha esposa. Foi uma imersão que nós fizemos durante 60 dias lá, onde andávamos 7, 8 quilômetros todos os dias. E olhando, eu tinha um professor de francês lá na academia que dizia o seguinte, se quer conhecer a França, você tem que entrar no interior dela, né? Você tem que andar bastante, conhecer, para vasculhar. E Paris é um museu aberto. E lá fotografei muito, vi a segurança de museus, mas eu já estudava muito, porque hoje o celular te coloca no cenário, é online, né? Em tempo real, você tem todas as informações. E vi, Zacarias, por incrível que pareça, que nós não devemos nada para ninguém. E olha que aqueles caras lá têm história de milênios, né? Eu visitei museus fantásticos, d'Orsay, Museu de Rodin, fui no Museu do Prado, em dezenas de museus, lá mais de 20 museus, e fotografando tudo. Aí a gente estava fotografando lá, eu estava fotografando o extintor, o hidrante, a pessoa pensou que eu estava fotografando uma arte. Para trazer informações, e eu venho estudando nesses últimos 20 anos, a área de museu muito grande. Tem gente muito boa aqui, tem a senhora Maria do Rosário, que está na USP, tem muita gente competente, Coronel Negrisolo, que conhece bastante sobre legislação, e a gente vai trazendo um pouquinho da nossa contribuição, né, Zaca? E vai se relacionando com as pessoas como nós fazemos. E hoje eu tenho, aqui na cidade de São Paulo, recentemente, eu dei e montei e estou fazendo os planos de abandono no Museu da Língua Portuguesa, no Museu do Futebol.
do museu, das 3 pinacotecas, Pinacoteca Luz, Pinacoteca Estação, uma nova que vai ser inaugurada com 12 mil metros quadrados no Jardim, Museu de Arte Sacra, Museu Afro. Então, a gente conhece esses curadores, tem a respeitabilidade deles. Tenho agora, e vou ter uma reunião com a coordenadora de museus aqui da cidade de São Paulo, de institutos. Então, a gente vai conhecendo e vai sendo chamado, consultado. Isso é muito importante. É aquela conquista que você faz por aquilo que você é, pela respeitabilidade que você vai adquirindo no meio. E eu trato esse público com muito respeito, porque são pessoas apaixonadas. E eu sou apaixonado por aquilo que faz. Eu me entrego com unhas e dentes e defendo meus clientes com unhas e dentes. Defendo-os para preservar em termos de custo, fazê-los o que ele tem que fazer, e eu sempre recomendo as coisas. Se querem fazer, façam. Mas hoje, as instituições, tanto na área cultural como na área de saúde, elas são bancadas através de empresas, né? De organizações sociais, através do Estado, que também elas procuram recursos através de parceiros, né? Tem parceiros grandiosos, como os bancos, como institutos que existem, fundações, que contribuem para os museus. Eu fiz agora o plano de abandono fantástico das pinacotecas, do museu, e vou fazer semana que dia 12 da língua portuguesa. Cara. E eu fico muito feliz com as amizades, com esses curadores, com os diretores, com os funcionários, todas as pessoas que eu conheci lá atrás, e a gente vai retomando tudo novamente. Tem que aproveitar essa experiência e todo esse conteúdo aí. Vamos falar um pouquinho, que eu sei que é um projeto que você já faz há algum tempo, e que você fez até um investimento, você fez até um comentário agora há pouco aí, que é importante, porque a nossa conversa também é segurança. Eu entrevistei o Lucas, da Next Fortsec, que é do Roberto, que é sócio, que você conhece, falando sobre segurança cibernética, que hoje a segurança nunca vai acabar, né? Você além da comunicação, você é da segurança, então nunca vai. Sempre vai aparecer. Não, normalmente. A evolução vem trazendo problema e você vai arrumando. Mas fala um pouquinho desse projeto que você investiu, talvez seja de segurança escolar. Olha, Zacarias, eu pesquiso esse acidentes há mais de 30 anos. Já está tocando algum Em tempo. 93, eu fiz um trabalho maravilhoso para o Corpo de Bombeiros. Naquela oportunidade, o bombeiro ia fazer uma palestra e ele não tinha nada para oferecer para o público. Aí eu criei 13 tipos de folders. Gás de cozinha, meio ambiente, produtos perigosos, acidentes domésticos. Eu fiz um monte de coisa. Só que aquela oportunidade, quando eu criei, a editora Scipione, que você conhece, ela foi comprada pelo Grupo Accor, o grupo francês, eu atravessei a rua lá, a Praça João Mendes, e fui intrometido, assim, eu era um capitão. Eu tinha 30 e poucos anos e fui conversar com os diretores da editora Scipione. Apresentei o projeto, eles patrocinaram 100% o projeto. Ele não era educacional, ele era comunicação. Ele era um folder, porque você dá uma palestra em 10 minutos e dá um complemento para a pessoa ter alguma coisa para ela complementar aquele conteúdo. Porque um processo educacional, ele tem que ter uma metodologia, ele tem que ter uma avaliação, ele tem que ter um conteúdo programático, tem vários estágios, é diferente. Então, aquele trabalho, Zacarias, ele abriu minha mente de uma forma grandiosa, porque ele foi muito grande. Eu fiz uma cartilha naquela época e fiz 13 tipos de folders, que eu tenho até hoje, e a editora Scipione patrocinou. Dali eu desenvolvi um programa de educação na área de acidentes. E por que eu me meti naquela oportunidade falando sobre acidentes? Porque naquela oportunidade, já em 95, foi quando eu criei meu trabalho, e desde lá eu venho evoluindo cada vez mais, eu pesquisava acidentes. Mas aí, nosso público que nos assiste, o seu, que é tão grande, fala, que diabo que o Ferraz está falando? Que é acidente? Acidente de toda forma, desde um cortinho no dedo,
aquele tropeço que você faz e bate o joelho, a perda de um membro, uma mão, uma perna, a morte individual ou a morte coletiva. Os acidentes no Brasil são um problema de saúde pública. O acidente ele representa 4% do PIB. Olha os números. Então, nós estamos falando do acidente. 45 mil pessoas morrem no trânsito. 60 pessoas, isso no Brasil. 60% são crianças de 0 a 14 anos. Então, 20 mil crianças morrem no trânsito anualmente. 10 milhões de pessoas se acidentam dentro de casa. 83% são crianças de 0 a 10 anos. Os números de acidentes são monstruosos. E se você me perguntar, mas Ferraz, não tem nada feito a respeito, não existe política pública sobre isso? Olha, não existe. Nós trabalhamos com a educação preventiva muito pouco. Existe na lei de diretrizes e bases, a lei que regula o ensino do país, do infantil ao ensino superior, uma coisa chamada temas transversais. E uma delas chama Educação para a Saúde. Aí você me pergunta, isso é praticado nas escolas? Muito pouco. O que você aprendeu sobre fogo? Aquela velhinha, aquele copo na chama, certo? Foi sobre isso. Então, os países desenvolvidos, Zacarias, eles têm todo um processo educacional, porque acidente, ele não é uma obra divina. E o senso comum trata o acidente como Deus que quis. Isso tem uma explicação. Zacarias, leite com manga faz mal? Dizem que sim. Há 500 anos atrás, o colonizador aplicou isso para o negro e para o índio. Ele repatriou o negro como escravo e o índio ele escravizou aqui. E por que ele pregou isso? Leite com manga faz mal? Porque ele produziu leite e a manga era abundante. O índio escravo estendia a mão e chupava a manga. Só que ele não queria que o índio negro consumisse o leite que ele produzia. Aí ele pregou isso através da palavra. Isso se propagou através da escrita e a palavra, 500 anos depois, algumas pessoas ainda acreditam que leite com manga faz mal. Por que no senso comum, eu estou puxando isso para poder explicar, porque ainda nós tratamos o acidente como uma obra divina, né? Ah, foi a hora dele, tinha que acontecer. Quantas vezes você já ouviu esse papo, né? O cara vai, se afoga, vai para a praia, entra no mar, ou então dirige de forma embriagada, ou ao atravessar a rua não olha, morre atropelado, morre afogado. Ah, foi Deus que quis. Então, o brasileiro, por uma falta de formação educacional, ele atribui o acidente a Deus. E você ouve isso confundindo o acidente ou uma tragédia, porque o acidente ele pode ser uma tragédia, com fatalidade. Eu vou te dar um exemplo. Aí por que eu estou dizendo isso nesse comparativo? Porque o catequizador, para ter a devoção no catolicismo lá atrás, quando o índio escravo se acidentava, enfiando o pé na jaca, enfiando o pé no buraco, sendo picado pela cobra, ou caindo de uma ribanceira, ou de uma carroça, ou de uma mula, foi Deus que quis castigá-lo, para ter dele a devoção do catolicismo que ele queria pregar. Então isso também se replicou. E mesmo pessoas esclarecidas confundem tragédia com fatalidade. Fatalidade como algo que você não compreende. Eu vou te dar um exemplo. Você teve isso recentemente lá no Capitólio, lembra? Quando no Canon lá, caiu lá sobre os barcos. Aí você teve um delegado lá que teve uma reunião dizendo que foi uma fatalidade, para não responsabilizar nenhuma autoridade local. Lembra disso ou não? Então você vai fazer um passeio lá em Capitólio, você contrata uma agência de publicidade, um barco, olha, isso é um barco devidamente autorizado com piloto, para um espaço devidamente fiscalizado pela Marinha do Brasil, e não tem ninguém responsável por aquele acidente, percebe ou não? Tanto é que ele foi tirado depois e o processo seguiu para responsabilizar as pessoas. O acidente da TAM, aquilo não foi uma fatalidade, foi provado que dia chuvoso, pista escorregadia, pista curta, excesso de peso e manobra irregular do piloto.
200 pessoas morreram. Boate Kiss. Segue o texto, da mesma forma. 9 sócios, um procedimento irregular de uma banda, não existia sistema de proteção, pessoas habilitadas, um verdadeiro curral. E há 7 anos atrás, até agora, as pessoas que foram responsabilizadas, o julgamento foi cancelado. É brincadeira. Então, os acidentes não são fatalidades. Um acidente ele é um fenômeno, Zacarias. Você está sentado na sua cadeira, num determinado ambiente. A cadeira quebra, você cai e você bate a cabeça, tem um traumatismo. Então, o acidente acontece no ambiente, no ar, no mar, no deslocamento, no carro, no passeio, numa boate, num restaurante. O acidente acontece no ambiente. O acidente acontece em determinado horário do tempo. 80% dos acidentes de trânsito em ambiente urbano acontece 5 minutos antes ou 5 minutos depois de você sair de casa, onde você relaxa. 70% das mortes de idosos acontecem em ambiente de hospital. 70% das mortes de idosos em ambiente de hospital, a causa é um acidente. Então, voltando, os acidentes acontecem, são um fenômeno. Ambiente, local, horário e pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Quando você tem esses 3 elementos juntos, um raio que cai no campo de futebol, caiu no ambiente em determinado horário, tinha alguém lá? Não, é um fenômeno meteorológico. Se tinha alguém lá, um cachorro ou gente, o acidente ele pode acontecer, como aconteceu no Parque Vila Lobos, onde 2 jovens morreram carbonizados. Um dia chuvoso, procuraram o quiosque para se refugiar, o raio caiu no quiosque e carbonizou os garotos. Na Praia Grande, ou no Guarujá, a questão de anos atrás, 9 pessoas morreram, lembra disso? Inclusive um coronel do bombeiro. Mudou o tempo rapidamente, demoraram para se refugiar numa estrutura sólida, o raio caiu e matou 9 pessoas. As mortes de animais em ambiente de pasto, quando o raio cai. Então, os acidentes, eles são um fenômeno, como é o fogo, combustível, calor e oxigênio. Então, o acidente, quando você educa, você trabalha no indivíduo. Quando você disciplina o ambiente, você trabalha para diminuir a possibilidade do acidente acontecer. E quando você faz, por exemplo, um bloqueio na rua, a polícia faz um bloqueio na rua, faz um determinado espaço físico, ambiente, num determinado horário, para fiscalizar quem? O indivíduo. Então, diante de tudo isso, Zacarias, e dos números exacerbados de acidentes nesse país, e com a ausência total de políticas públicas, eu criei um programa de educação. Esse programa, criei materiais. Olha, esses são alguns dos materiais, tá certo? Criei materiais didáticos, criei uma metodologia que consiste na capacitação do professor em 12 horas aulas. Essa capacitação pode ser em loco, pode ser via YouTube, pode ser de forma coletiva. E depois o professor aplica o programa através de uma metodologia para o aluno. E o aluno replica isso para a família. Então, eu criei com toda uma metodologia, um programa de educação de 12 horas aulas de capacitação, com 15 horas aulas de aplicação desse programa. E todo ano o aluno tem. No ensino fundamental, que é da 1ª à 9ª série, é obrigatório. Mas esse programa, ele é um kit. E esse kit, ele atende a família. Aparentemente, ele é infantil, ele não é. Ele é lúdico e interativo. Você vai falar sobre acidente doméstico, você fala para uma criança de 7 anos, diferentemente que você fala para um adulto. Você usa uma linguagem compatível ao público que você tem. Só que esse programa, olha, voltando agora num assunto que você domina com excelência, ele não é só um programa de educação, ele é um programa de marketing. Porque quando você aplica um programa desse numa cidade, você dá visibilidade ao município ou à cidade, você dá mídia regional, mídia estadual e mídia mundial. E a gente busca uma certificação da Unesco classificando o local como comunidade segura. Veja a dimensão que você dá
com custo praticamente zero. E esse programa é mutante. Vamos imaginar que você está com um filhinho de 7 anos. Aí o seu filho tem esse programa na escola aí na cidade que você mora, em Rio Preto. Aí ele chega com esse kit, mostrando aula por aula o que ele aprendeu lá para você. Isso é contagiante, porque para quem nos assiste e nos ouve, sabe que criança sabe das coisas. Criança cobra comportamento do adulto, do qual ele pratica de forma errada. Quando ele cospe no chão, quando ele não põe o cinto de segurança, quando ele atravessa o farol, quando ele estaciona errada, papai, mamãe, por que está fazendo isso? Então, são as ações e comportamentos do adulto que altera o comportamento da criança. E isso leva-se para o animal. O animal dócil é fruto do indivíduo, né? Aquele cachorro bravo é fruto do indivíduo que o ensinou errado. A criança é uma pequena árvore que tem que ser regada e educada, acompanhada o tempo inteiro. Então eu criei esse programa e eu vendo para os estados, para os municípios e adapto esse programa e vou adaptar agora para a educação nos museus. São um trabalho que eu estou negociando agora com o estado da Bahia e estou aberto aí às negociações dos municípios através de uma política pública muito séria. Bom, eu acho que já deu para. Eu estou aqui com o coronel da Polícia Militar de São Paulo, aposentado, e sócio proprietário da SP Fire Consul. Já falei muito dele aqui, cara de comunicação, conhece trânsito, conhece fatalidade, conhece tragédia, conhece... Aliás, eu acho que você está ficando velho, porque você conhece muito museu. Conhece a parte de segurança no museu. Eu queria te perguntar, essa questão desse projeto, que não havia antes, é muito jogo rápido você responder até por causa do tempo. Você acabou englobando, né? Essa empresa que agora é a empresa que é a terceira que faz esse... Então, Zaca, há 11 anos atrás, a gente já fazia, não de forma oficial, era de forma oficiosa, né? Porque a gente sempre se desdobrou, né? Além de fazer e procurar fazer muito bem a nossa tarefa, da qual nós somos formados, do qual eu permaneci durante 37 anos, nos meus finais de semana, nas minhas folgas, a gente corria atrás do prejuízo, né? Daí eu sustentei minha família, sustento, e a gente procurou ter dignidade ao longo dessa existência. Mas sempre procurando aprender, sempre procurando evoluir. E eu criei, há 11 anos atrás, quando saí, eu criei a SP Fire Consult. A SP Fire Consult é de minha propriedade, eu sou sócio proprietário, eu tenho um hall de profissionais altamente competentes, eu atuo na área de incêndio no Brasil inteiro, meus clientes são a área cultural, Banco Safra, que você conhece, Júlio Simões, Logística e tantas outras empresas que me procuram. E a gente, ao longo dessa história, vai formando um cartel de profissionais, né? E a gente sempre vai tendo novas ideias. Eu gosto de novas ideias, eu acho que você evolui muito com novos projetos. Meu próximo projeto é amanhã ir almoçar com a minha família, assistir o jogo, acompanhar, segunda-feira, domingo jogar bola com meus amigos. Então, a gente tem um projeto, Rever Você foi um projeto que eu venho cultuando há muito tempo, venho provocando você quando você vir a São Paulo para a gente se encontrar, para a gente lembrar. Eu acho que a bem-querência, ela faz parte da minha vida e da minha natureza. Eu me entrego para as pessoas, me entreguei a vida inteira, durante 30 anos, para pessoas que eu não conhecia, como profissional da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque é isso que um policial militar faz, quer seja soldado ou coronel. Ele é identificado através de uma farda, e eu me fiz isso para quem, e salvei muita gente, e me dei durante a minha vida inteira, e faço para quem eu nunca conheci, quanto mais para quem a gente, para os nossos entes queridos e pessoas para a gente quer bem. E a gente vai formando ao longo da vida novos amigos, sempre. Porque é aquela máxima que eu te coloquei,
A pessoa enxerga em você se ela é interessante para a amizade dela. Então, ela vai te cultuar, ela vai te procurar, através do trabalho bem resolvido que você fez. E a gente vai conquistando isso, né, Zacarias? E a SP Fire, essa empresa que eu criei, eu atuo nessa área de incêndio. Projeto, auto de vistoria do bombeiro. O AVCB é um documento fundamental que permite com que a empresa viabilize o alvará de funcionamento, o ABITS. Hoje o bombeiro, ele trabalhava com decreto, hoje ele tem um código, a legislação, e eu atuo no Brasil inteiro. Como eu já disse, eu pego o telefone e ligo para o comandante lá na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, e me identifico. Ele vai saber com quem... Deixa eu fazer a última pergunta que eu vou ter que encerrar. E eu vou te perguntar literalmente. Eu quero agradecer o Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas, no qual nós estamos transmitindo, TV. A nossa entrevista com o Coronel Ferraz estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil Televisão, Correio do Papagaio do Sul de Minas, Grupo Tati e mais 20 portais no Brasil. Logo, logo você estará recebendo esse conteúdo, Ferraz. Está no YouTube também. E eu quero agradecer quem está nos assistindo, o Ferraz, eu quero agradecer a sua experiência, o seu prestígio, o seu conteúdo, porque isso não é para qualquer um. Essa experiência, eu acho que você deveria, na minha opinião, ser muito mais aproveitado, até aproveitar essa transição aí, vai saber, o Ferraz, para cuidar da segurança, ou desses, sei lá, a gente não sabe. Mas, de qualquer maneira, Ferraz, Antônio Ferraz, coronel da Polícia Militar aposentado, 37 anos da PM, um cara de comunicação. Puta, eu não sei mais o que falar dele aqui. Eu entrego para o povo brasileiro. O povo brasileiro é um resiliente, ele é um vencedor, é uma pessoa fantástica. Eu entrego para o povo brasileiro. Meu cartão de visita é para todas as pessoas do Brasil. Com todo o meu respeito, eu entrego para esse povo brasileiro, que eu verdadeiramente amo, saí de uma cidadezinha pequena e fui acolhido com uma bênção de Deus. Eu entrego o cartão de visita para o povo brasileiro. E eu quero agradecer a você e quero agradecer a todo esse grupo que você faz parte, essa gentileza do convite. E você reiteradamente, publicamente, está aqui, quando vir a São Paulo, vai almoçar comigo. E esse público que nos assiste pode me encontrar no Instagram, que está aí, Antônio Ferraz 2. Vai encontrar meu telefone, manda mensagem. Se precisar de mim, mesmo para orientação técnica, eu estou à inteira disposição. Meus agradecimentos, desejo a todos umas festas maravilhosas, com muita saúde, e a bênção à família. Além de todo brasileiro, eu entrego cartão de visita à família. Eu quero agradecer o portal R7, a consultora Pereira Alvim, Banco Digimais, esses caras que dão apoio para o programa já faz algum tempo, que estão com a gente, você sabe como funciona, né? Acreditam, querem alinhar a sua marca institucional para um conteúdo de notoriedade que é verdadeiro. E te agradecer também, Ferraz, pelo prestígio, por pensar assim. Muita saúde para todos. Um grande abraço para vocês. Até mais. Fica com Deus. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sobra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora.
Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.